Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje nós vamos discutir duas passagens das Escrituras que aparentemente são bastante contraditórias. Lá no Pentateuco, escrito por Moisés, há um episódio bastante desagradável de se ler. Um judeu, né, um hebreu, durante o tempo da peregrinação, foi visto violando o sábado. Ele, pelo jeito, estava colhendo espigas em dia de sábado, algo semelhante a isso, e por conta da lei, né, bastante rigorosa em relação ao sábado, o quarto mandamento da lei de Moisés, né, ele foi levado à presença de Moisés. E a orientação dada para esse episódio foi que esse homem morresse apedrejado. Pois muito bem, passados vários séculos, cerca de 1.500 anos mais ou menos, o Senhor Jesus e seus discípulos se encontraram numa situação semelhante. Era sábado, eles estavam com fome e eles estavam colhendo espigas e foram severamente censurados pelos líderes judaicos e também religiosos da época, chamados de fariseus. E o Senhor Jesus repreendeu os líderes religiosos e os fariseus, dizendo que o sábado havia sido criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E falou uma série de coisas lá, mostrando que não havia quebra da lei, não havia pecado naquilo que ele e os seus discípulos estavam fazendo. Aparentemente, o ensinamento do Senhor Jesus se chocava com aquilo que Moisés havia feito no episódio narrado no livro de Números. Como que nós podemos conciliar as duas coisas? A primeira ideia que nos salta à mente é que o Senhor Jesus mudou, né, o ensinamento de Moisés. E, portanto, a partir de Cristo, não há mais esse tipo de preocupação. Ou será que Moisés, na verdade, entendeu errado a intenção de Deus e acabou sendo rigoroso em excesso com aquele pobre homem que acabou perdendo a vida? De toda forma, eu e você vamos nos beneficiar dos irmãos eruditos, a quem Deus deu sabedoria e conhecimento, que vão nos explicar essas passagens, e nós vamos lucrar conhecendo muito melhor a palavra de Deus quando o programa terminar. Está no ar o Vejam Só. Olá, é com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só. E temos um presente para você em nome do nosso patrocinador. Para você concorrer a ele, você deve ir à nossa página na internet e na enquete que está ali colocada, tá bom? É assim que você se habilita tanto para o sorteio de hoje, quanto para o sorteio do final da semana com o kit Jô Rezende. Bem, os eruditos de plantão hoje são o pastor Alexandre Dutra, ministro do Templo Batista de Indianópolis e líder do Ministério Amigos de Sião, especialista como poucos das questões tanto do Antigo Testamento como das questões judaicas, inclusive contemporâneas. Pastor Alexandre Dutra, é uma grande alegria recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Hesed Shalom, graça e paz, né? Respondendo o seu cumprimento de paz e graça, a você, Heber, ao pastor Jair, e também aos telespectadores. É uma alegria estar aqui com os irmãos, podendo fazer um midrashim, que é comparar a Escritura com Escrituras, para a gente então entender o que cada um está dizendo no seu texto, cada texto no seu contexto, como o apóstolo Paulo ensinou, né? Comparando Escritura com Escritura, e não ir além daquilo que está escrito. Amém. Onde fica o Templo Batista de Indianópolis, que é a sede do Amigos de Sião? Nós estamos na Alameda do Jurupis, número 1270. Eu gostaria de estender aqui um convite a todos os telespectadores do Vejam Só, que estão em São Paulo, na Grande São Paulo, a comparecer no dia 22, agora de agosto, às 19 horas, para celebrar
os 48 anos do TBI, que foi fundado pelo pastor Thomas Gilmer. E depois, no domingo, aqueles que não têm igreja querem vir participar de uma festa de celebração, também pela existência dessa igreja, todos estão convidados, serão muito bem recebidos. E também, já aproveitar esse espaço tão maravilhoso que alcança aí o Brasil todo, convidar as pessoas para a Noite de Israel em São Paulo, que vai ser no dia 26 de outubro, com a presença do pastor israelense messiânico Meno Kalischer, que vai estar conosco trazendo uma palestra sobre Israel e as profecias. E aí o endereço, que vai ser na Igreja Batista Esperança, em parceria com a Chamada da Meia-Noite, Amigos de Sião e a Igreja Batista Esperança, vai estar no Facebook dos Amigos de Sião. Todos estão convidados, vai ser bem interessante, vão ter músicas em hebraico, cantoras israelenses, vai ser uma bênção, todos estão convidados. A Ana está dizendo aqui para mim que é para conversar com o senhor, ela quer falar com o senhor depois do programa, vai trazer esse pastor aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar a agenda dele. Ok. Tá bom? Tá ótimo. Vamos lá. Do outro lado, você vai cair de costas agora, porque faz mais de um ano que ele não vem. Reverendo Jair de Almeida Júnior. Ele existe ainda e voltou para nossa alegria e prazer. Reverendo Jair de Almeida Júnior é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreia lá no Jardim da Glória, professor de exegese do Novo Testamento no Seminário José Conceição. Seja muito bem-vindo, Reverendo Jair. Paz e graça. Paz e graça, para mim sempre é uma satisfação estar aqui. Não sei se faz tanto tempo assim, mas de qualquer forma reconheço que foi um hiato prolongado aí. Mas com a graça de Deus estamos de volta. Uma satisfação. Obrigado. O irmão já é doutor? Agora em setembro, se Deus quiser. Amém. E a igreja que o irmão pastoreia? A Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, que fica lá na Avenida Lacerda Franco, 1474, no Cambuci. Ao lado da Caixa d'Água. Isso, lá perto, lá em cima. Tá certo. Muito obrigado, reverendo. Qual que é a tese de doutorado que o senhor está fazendo? É uma tese sobre cultura brasileira, que aborda a inserção da cultura portuguesa, resgatando isto como algo essencial à cultura brasileira. E isso indica o Cristo Redentor como um ícone dessa cultura portuguesa secularizada. Porque hoje a estátua é muito mais vista como uma estátua, como um símbolo, do que como um ídolo religioso pela própria população. Então eu faço esse trajeto da cultura brasileira. Que legal. E é o símbolo do Brasil, né? Isso, exatamente. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. A gente vai ver a matéria que apresenta o tema e voltamos já com a opinião dos especialistas aqui no Vejam Só. A chave para a compreensão de como Jesus é o nosso descanso sabático é a palavra hebraica sabat, que significa descansar, parar ou deixar de trabalhar. A origem do sábado remonta à criação. Depois de criar os céus e a terra em 6 dias, Deus descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Deus usou o exemplo do seu descanso no 7º dia da criação para estabelecer o princípio do descanso sabático para o seu povo. Em algumas passagens vimos que Deus deu aos israelitas o 4º dos 10 mandamentos. Era para lembrar o dia de sábado e santificá-lo. Um dia a cada 7, os israelitas deviam descansar dos seus trabalhos e dar o mesmo dia de descanso para os seus servos e animais. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram. E morreu, o Senhor ordenara a Moisés. Não há nenhum outro descanso sabático além de Jesus. Só ele satisfaz os requisitos da lei e oferece o sacrifício que expia o pecado. Mas como harmonizar o ensino de Jesus sobre o sábado e o episódio sangrento que acabamos de ver em Números? Vamos discutir agora esse tema no programa Vejam Só. Fique ligado. Então, além
além do Senhor Jesus ser o descanso sabático e tal, há um episódio, pelo menos um, né? Há vários, mas um mais forte é aquela confusão que eu fiz na escalada de abertura. O homem foi apanhado recolhendo lenha e pagou com a vida por causa disso. O Senhor Jesus e seus discípulos foram flagrados colhendo espigas no sábado. E aí, ao serem censurados, Jesus diz, não, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E ele faz uma série de alegações que aparentemente expõem a atitude de Moisés como muito radical, né? Ou Jesus foi muito liberal, ou Moisés foi muito radical. Como que a gente pode harmonizar essas duas coisas, né? Então você vai lá à nossa página na internet, o vejamsó.com.br, vote na enquete para você concorrer aos presentes. Mas eu sei que você quer ouvir a explicação, pelo menos a inicial, né, nesse momento, dos nossos dois eruditos. Depois a gente vai fazer o debate. Vamos lá. O pastor Alexandre Dutra é especialista em coisas hebraicas, costumes, língua, história, tudo, tanto do passado quanto do presente. E ele lidera o Ministério Amigos de Sião. Pastor Alexandre, como é que o senhor vê essas duas coisas, esses dois episódios, um no Antigo Testamento? É possível se harmonizar, e eu acredito que o episódio sangrento é a ênfase do autor, né, que colocou aqui. Fui eu. Ué, não é sangrento? O homem morreu a pedrada. Eu desconfiava mesmo, acho que a audiência aumentou por causa desse episódio sangrento. Mas não é sangrento? Chamou a atenção. Não, excelente o seu texto, né? Como jornalista, historiador, você foi muito bem. Não, mas esse tema muito bem. Foi sugerido por alguém, depois eu preciso dar o prêmio. Muito bem. Eu acho que o texto paralelo, uma vez que é mencionado Mateus, né, a narrativa de Jesus com os discípulos e colhendo as espigas para comer, o texto paralelo é o texto de 1 Samuel, onde Davi, né, também com fome, ele entra no templo e come o pão, né, da proposição, que aí é algo mais escandaloso ainda, e o texto vai falar, né, o Senhor Jesus vai revelar para os fariseus que estão questionando essa questão, que o Senhor quer misericórdia, e acho que essa é a temática do sábado. Eu acho que antes da gente ir propriamente para o texto e o seu contexto lá de Números, eu acho que vale a pena destacar esse conceito de Shabat, que é muito mais cessar o labor, é justamente a ideia do artista que está interagindo com a sua obra, e ele então, quando ele conclui, ele termina, e ele então não tem mais o que se retocar, ele se afasta para ter uma dimensão maior daquilo que ele fez e senta. Essa é a ideia do original, né? Ou seja, ele senta para contemplar aquilo que ele criou. Que legal. Então é isso que o texto diz em relação a Deus como Criador, e ele então passa isso para o ser humano, né? Lá no Gênesis, desde a criação, e depois como lei para Israel no Sinai. E isso é inovador, porque ninguém descansava nenhum dia da semana, qualquer que seja ele. O homem era escravo do tempo. E essa é a ideia, de você ser livre em relação até mesmo ao tempo e o seu trabalho, para poder contemplar a obra das suas mãos, aqueles 6 dias que você trabalhou. Agora, a porção que trata da pena capital sobre o homem que transgrediu o sábado, ela está num contexto muito interessante de sacrifícios por pecados cometidos por ignorância. Então esse é o contexto aqui dessa porção que foi pega, em especial o verso 22 e 24, que diz assim: e quando vierdes a errar e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, aí o verso 24, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, encher o suave ao Senhor com a sua oferta de alimentos, e libação conforme ao estatuto, e um bode para expiação do pecado. Aí o verso 29, então, para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que pecar por ignorância. Então, alguns estudiosos ainda questionam se era um hebreu ou se era um estrangeiro que subiu com aquela mistura de gente para a terra prometida e que agora aceitou o Deus de Israel e permanece então em Israel, mas agora debaixo da legislação divina, uma vez que eles estão ali, não é? Então, por ignorância, nós devemos entender que são
que são todas as vezes em que algum dos mandamentos, não é só o sábado, todos os mandamentos do Senhor, algum deles, quando fosse involuntariamente desobedecido, ou seja, por omissão ou negligência, e não intencionais, né? E aí o verso 30, e aí ele é muito chave aqui, porque tem uma palavra que a gente tem que interpretá-la também, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa mente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada do meio do seu povo. Então, o que essa palavra, né, temerária, quer dizer? Que esse é um pecado, e literalmente quer dizer, de maneira arrogante, temerariamente, seria de forma arrogante, né, uma rebeldia declarada contra Deus. Esse pecado, então, cometido de maneira consciente e deliberada, foram descritos como blasfemos, porque eram atos arrogantes de insubordinação contra o Senhor. E qualquer pessoa culpada de pecado presunçoso devia ser excomungada de Israel e morta, que é o verso 31. E assim, então, eu concluo essa minha primeira fala. Tem alguma outra coisa a dizer sobre esse assunto? Mas o 31 diz: pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento, totalmente será extirpada aquela pessoa, a sua iniquidade será. Então, é muito mais do que uma transgressão simples, de ignorância, eu não sabia, ninguém me disse nada. Não, é uma rebelião, é o pecado de rebelião contra Deus, que é como o pecado de feitiçaria, e que os profetas vão expressar esse outro termo. Então foi algo deliberado contra o próprio Deus. E aí a outra palavra-chave é que ele foi analisado, avaliado, levantado a questão para poder ser corretamente julgado. Então não foi uma coisa aleatória, rápida, ele foi trazido as testemunhas e verificado realmente o crime dele para que pudesse haver um julgamento bíblico. Então, a pena capital que foi transferida para esse homem é uma transgressão que vai muito além de catar a lenha num sábado, é uma transgressão direta à palavra de Deus. Reis perderam reinado por causa disso, como Saul. Credo. Bom, você ouviu especialista nas questões judaicas, portanto, muito mais vinculadas ao Antigo Testamento, né? Agora vamos ouvir o especialista em exegese do Novo Testamento, é o professor de seminário José Manuel da Conceição, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e que pastoreia a IPB do Jardim da Glória, o reverendo Jair de Almeida Júnior. Reverendo, como é que o senhor vê esse conflito de passagens? Bom, primeiro, eu não vejo como um conflito de passagens. Na verdade, o que nós precisamos fazer é entender os contextos dessas passagens, né? É muito central para essa passagem do Novo Testamento, quando os discípulos estão comendo espiga, quando os sinóticos, os três, narram essa passagem, enfatizando que Jesus é o Senhor do sábado. Quando se faz isso, está se dizendo, portanto, que Ele é o objeto desse sábado, né? É o dia do Senhor para nós, né, no Novo Testamento, exatamente porque este sábado ordenado por Deus, o tempo dado por Deus para o descanso, é um descanso que deve ser, na verdade, direcionado a Deus, tem Jesus Cristo como Deus no seu centro. Agora, no Antigo Testamento, nós temos que observar que era uma teocracia, diferente da proposta da Igreja do Novo Testamento, que é multi e internacional. A teocracia do Antigo Testamento, ela pressupunha uma obediência de todo o povo, porque todo o povo estava no relacionamento pactual com Deus. E o sábado, especialmente, era vamos dizer, o grande medidor da espiritualidade do povo. Se nós formos olhar para Isaías e Jeremias, nós vamos ver Deus acusando o povo e justificando o exílio, exatamente dizendo: porque não guardastes os meus sábados. Isso é muito simples de compreender, porque, como já disse o nosso irmão, o sábado não é o dia do homem, não é o dia para simplesmente eu trabalhei, agora eu vou descansar. É o dia no qual eu tenho todo o tempo para não fazer os trabalhos dos 6 dias, para me dedicar exclusivamente a Deus, né? Então, se neste dia que eu tenho todo o dia para Deus, eu não estou nem aí para Deus, ou eu vou fazer as minhas coisas, qual é a compreensão que se chega a respeito desta pessoa ou deste povo? No caso daquele homem, ele estava nitidamente fazendo uma coisa para si próprio. Ele estava fazendo uma coisa totalmente inconveniente para aquele dia. E
E isto mostrava que era um pecado de fato contra Deus, no sentido de não dar a devida importância a Deus, como Senhor, como aquele que abençoava Israel, como aquele com quem Israel tinha uma aliança. E isto não podia passar. Assim como, por exemplo, a desobediência dos filhos aos pais, que era paga também com a morte. Porque desobedecer a pais fiéis a Deus era desobedecer ao próprio Deus. Se não houvesse uma enérgica punição, o povo se desviaria muito mais fácil do que ele já se desviou no Antigo Testamento. Então, por isso, os contextos são diferentes. No Novo Testamento é o próprio Deus encarnado que está ali, e aquele serviço, se pode ser chamado de serviço, é visto dentro do próprio ministério de Cristo, como aqueles que estavam com Cristo. E no Antigo Testamento é, de fato, a visão da teocracia, e aquilo não podia ser permitido porque seria um estímulo para a não guarda do sábado e para não considerar a importância de Deus. Muito bem. Tá aí, você ouviu os dois eruditos. Obviamente, a gente vai pedir várias explicações e vamos detalhar as questões agora a partir do próximo bloco, né? Mas antes, você vai nos ajudar respondendo a nossa enquete. Está lá no vejamsó.com.br, é o endereço eletrônico da nossa página, e lá você vai encontrar a seguinte pergunta. É pergunta difícil. Eu achei bastante dura. Eu acho que o João está querendo arrumar encrenca com Moisés. Olha só a pergunta que ele bolou. Em sua opinião, o ensino de Cristo sobre o sábado anula o de Moisés? Pau! Primeira resposta, sim, anula. Então Jesus mandou Moisés para o departamento pessoal, lá do céu. Segunda resposta, não. Aí, sem explicações, não anula, pronto, não anula. E a terceira resposta, que é a minha, é não sei. Não sei e não sei mesmo, né? Você respondeu a enquete, o João vai se dar conta, vai ter que se haver com Moisés lá no céu. Ai, ai, ai. Você respondeu qualquer uma das três respostas, você está concorrendo ao brinde, que hoje é o relógio da grade. Olha que relógio bacana para você. Vou sortear no final do programa para alguém que tenha votado na enquete. Mas, além do relógio, é importante que você saiba o seguinte: o tempo está passando, a grade tem mais de 600 oportunidades para você se aprimorar no conhecimento da palavra de Deus e na obra de Deus. Os cursos da grade são todos práticos, todos não, né? Tem o curso de teologia de pós-graduação, que é um curso bastante teórico, né? Mas há muitos outros cursos muito práticos, né? Por exemplo, você tem Libras, Língua Brasileira de Sinais, você tem música, você tem canto, você tem curso de treinamento para obreiros, de evangelismo, de capelania, né? E curso da Bíblia. O curso da Bíblia está presente em todas as filiais da grade. Pega o telefone e liga amanhã no horário comercial, 0 operadora 11 3115 0819 3150819 é o telefone da grade. Você se informa sobre os endereços mais próximos da sua casa e quais cursos estão sendo ministrados lá, tá bom? Esse tema de hoje foi sugestão da Elza Helfsteins. Ela mora em Mairink, na Grande São Paulo, né? Mairink é Grande São Paulo, e vai ganhar esse livro aqui, ó, A Fascinante Cultura Judaica. Ela deve se interessar pelo assunto, né? Do pastor Marcelo Oliveira, que ele desvenda os bastidores culturais do Antigo Testamento, inclusive ajudando a entender, por exemplo, coisas muito estranhas, como as genealogias, que parecem listas para dar sono em quem lê o Antigo Testamento, mas não são, né? Elas têm um propósito e esse livro aqui ajuda aí, tá bom? Então, quem quiser ganhar presentes, faça como a Elza. Você tem o caminho o mais usado por todo mundo é o Facebook, né? facebook.com/programa Vejam Só. Mas você tem também o próprio site, o próprio endereço eletrônico do programa, né? O vejamsó.com.br e o Twitter, @programa Vejam Só, também é um caminho para você sugerir o tema. Sugerir o tema, você, se ele for pautado, você ganha um presente, tá bom?
Vamos para o intervalo, a gente volta já já com a continuação do Midrashim aqui no Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Essa tomada aqui é... Aí, Reverendo Jair, o senhor é um monumento à altura dos de Washington. Olha lá, dá uma olhada. Tá bonito? Ah, que beleza, né? Então, deixa eu falar para você do meu blog. Quem me acompanha no blog, tem novidade lá, tá? O endereço eletrônico é webercocarelli.blogspot.com.br. Tem que pôr o BR, que eu sou nacionalista. Então tem que ter o BR lá. E eu acabei de postar um sermão. Ele só tem áudio. Tem as ilustrações que o João coloca lá no blog, né? E o sermão é Por que eles? Não sei se você já parou para pensar. Por que foi que o Senhor Jesus aqueles 12 homens para serem seus apóstolos, né? Afinal de contas, nenhum deles era general, nenhum deles era professor universitário, nenhum deles era político. Eram todas pessoas muito simples e que tinham defeitos graves, né? Um dos discípulos de Jesus negou-o 3 vezes, depois de jurar fidelidade eterna. Outro duvidou que ele tivesse ressuscitado. O outro traiu por 30 moedas de prata, traiu Jesus. Então, a escolha de Jesus também foi bem meia boca, né? Então, por que aqueles 12? Eu fiquei perguntando para Deus, Deus respondeu, a resposta está no sermão. Ela me deixou bastante impressionado e espero que impressione você também, porque a escolha daqueles 12 tem tudo a ver com a minha e com a sua escolha. Confere lá, depois escreve o que você achou. Tá no webercocarelli.blogspot.com.br, tem vários outros sermões, artigos, vídeos e aí por aí vai, tá bom? Agora eu quero ver você. É a hora de a gente ver quem assiste ao Vejam Só. A primeira foto de hoje vem lá de Pedreiras, no Maranhão. É a Rose Silva. Olha só, a Rose em pose. É esposa. Viu só? Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Pessoas de ponderação, né? Rose, parabéns para você, Deus te abençoe. De Salvador, capital da Bahia, a pastora Mariana. Ô pastora, seja muito bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. Eu estou usando o mesmo casaco de hoje. Olha lá. Valeu, pastora Mariana. De Itabuna, também na Bahia, o Adilson, a Juliana e a Laís, né? Tá aí, ó. Que bacana. E tem mais um lá, né? Ou aquele é a TV? Aquela é a TV, isso. Aquela é a TV, ó, é o nosso cenário. E tem aí o Adilson, a Juliana e a Laís. Valeu. De Búzios, no Rio de Janeiro, vem uma tropa grande. Jean Jorge, Aline Cassino, Andrew e o Lucas. Né? Todo mundo aí assistindo ao Vejam Só. O Jean Jorge, a Aline, né? Aline Cassino, o Andrew e o Lucas. Valeu. Deus abençoe você. Ô, família bacana, hein? Será que dá briga quando a gente faz aqueles debates polarizados? Alguns da família ficam de um lado, outros de outro. E aí, né? Como é que termina a noite? Ricardo Duarte mora em Matinhos, no Paraná. E tem alguém com ele, né? O Ricardo tá com alguém ali. O garotão ali, assistindo. Valeu. E, finalmente, de Maceió, nas Alagoas, o Tiago Calado. Valeu, Tiagão. Deus abençoe. Ósculo Santo para você e a sua comunidade aí em Maceió, nas Alagoas. Agora falta a sua fotografia, né, meu irmão, minha irmã? Faz aí o seu autorretrato e posta o endereço é esse que está aí, ó. facebook.com/programa Vejam Só. Poste, identifique todo mundo, coloque o lugar onde você mora, que no fim do ano tem um sorteio de brindes muito bacanas para quem participar do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Bem, é hora de a gente voltar para o nosso Midrashim. Pastor Alexandre, na sinagoga, quando a gente lê na Bíblia que os judeus gostavam de disputar acerca das Escrituras, o que era? Era um debate? Debates. De escolas, né, que já existiam, escolas rabínicas. Na época de Cristo, as principais eram de Hillel e Shammai. Hillel já era mais, assim,
uma teologia mais contemporânea, um pouco mais flexiva, mas nunca antinomista, né? E Shammai já era mais literal, mais assim, conservador, um pouco E Jesus mais... se alinhava em qual das duas? Em nenhuma, a dos profetas. Como assim? Ele seguia a escola dos profetas. Isso é interessante, porque as pessoas perguntam se essas eram as duas correntes principais da época de Jesus, né? Qual que era de Jesus? De nenhuma desses dois. Ele era da escola dos profetas. E Paulo? Então, aí Paulo, talvez, como a gente tem as referências de que ele seguia o Gamaliel, né? Então é capaz que ele talvez, é provável que tenha estudado as duas escolas, mas tenha mais influência de Hillel. Uhum. Mas depois que ele entra na escola dos profetas, também não... Jesus pegou ele de jeito, né? Aprendeu 3 anos com o mestre no deserto da Arábia. Tá certo. Agora, o senhor não vê um certo rigor excessivo em condenar à morte um homem só porque ele estava recolhendo lenha? Então, essa expressão que eu disse na fala anterior de antinomista, nós também não somos antinomistas, né? Nós cremos na lei de Deus. O que é um antinomista? Que não tem lei, que não crê em lei, que não segue lei nenhuma. Se tratando do texto bíblico, nós temos chama? a lei de Cristo. É um anarquista? Não sei se chegaria a ser um anarquista, mas é como assim, é um exagero da doutrina da graça. Certo. Né, que Paulo vai trabalhar com os crentes em Roma. Então quer dizer que quanto mais pecamos, mais graça recebemos. Né? Então vamos pecar mais para que a graça superabunde ainda mais. Então é mais ou menos esse grupo que vem até os dias de hoje e diz, não, eu não sigo na Bíblia, eu sigo só a lei de Cristo, como se Cristo não tivesse lei. Essa que é a verdade. Ou seja, a pessoa faz a sua lei. Então quando a gente olha para Cristo no Sermão da Montanha, ele já fala, olha, não basta só a consumação do ato, né, para se tornar um pecado diante de mim. O desejo já é, né, no seu coração você já cometeu o pecado. Não o pecado da cobiça que é, né, próximo ali, mas sim desejo em várias outras áreas, no caso ele especifica sobre o adultério. Então é nesse sentido. Então, como nós não somos antinomistas, nós que cremos na Bíblia, nós devemos entender que essa porção, que é a porção do debate aqui agora, do Vejam Só, fala justamente sobre a ilustração de pecado de provocação. Quando constatado que havia acontecido a violação premeditada da lei do sábado, então requeria-se morte, e aí entra a morte. Agora, o paralelo disso, dessa execução no Novo Testamento, eu acho que 2 textos cabe aqui, para fazermos um paralelo no sentido de princípio, né? Que aí já é atemporal, não está circunscrito à lei determinada específica ao sábado. Por exemplo, no início da igreja, e aqui é o início, né, do pacto, da aliança, do Sinai com o povo, né, em que a lei é estabelecida, estipulada, e os 613 mandamentos catalogados posteriormente pelos rabinos e exposto através de Maimônides, no período medieval, né, da época medieval. Então, nós olhando para o Novo Testamento, nós encontramos também o início da igreja, um acontecimento dramático, que é a morte de Ananias e Safira, que vão pecar o mesmo pecado, não no sentido de a qualidade, o mesmo sentido de pecado, mas qualidade, sim, que é pecar contra Deus, de forma declarada, aberta e achando que pode, que é a mentira, né, para o Espírito Santo. Eles mentiram para o Espírito Santo, não mentiram para os homens, como o apóstolo Pedro vai dizer, sim, para Deus. Então, o resultado foi a morte, e isso trouxe temor e tremor à igreja. O mesmo efeito foi provocado em Israel. As pessoas entenderam que aquilo não era algo leviano, que a aliança que eles tinham dito que aceitavam era algo sério no relacionamento com Deus. O pastor aí falou muito bem da questão teocrática, porque ele me leva a um ponto que eu acho que é estratégico para a gente entender o Novo Testamento e a igreja, é que para que haja aplicação da lei, é necessário que haja juízes. Esses juízes, na época bíblica de Israel, do Israel bíblico, eram os sacerdotes e os profetas. Hoje, sem sacerdote e profeta,
a interpretação da lei, nesse rigor que você mencionou, ela se perde, entende? Porém, mais uma vez eu me recorro ao texto bíblico das epístolas agora, do apóstolo Paulo, no texto da ceia, em que ele diz que a insistência no pecado, por comer a ceia não discernindo o corpo de Cristo, provoca a morte. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, então 3 níveis de disciplina divina, fracos, doentes e que já dormem. É um eufemismo para a morte do cristão que insiste no pecado. Então, o texto de Números, ele trata essa questão como tema principal, que o texto de Atos 5 vai revelar como uma ilustração, e o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, vai tratar também na ceia, que é o autoexame, que o Espírito Santo é convidado para examinar também a vida. Beleza. Agora, para o reverendo Jair, uma pergunta que, obviamente, muita gente está fazendo, e que não é nova. O episódio sangrento lá de Números tem a ver com a quebra do sábado, né? Do 4º mandamento. E muitos entendem que os evangélicos não adventistas e não guardadores do 7º dia, como alguns batistas, estão transgredindo esse mandamento. Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro, em relação à guarda do 7º dia, exatamente. Há 2 coisas a serem consideradas. Primeiro, que o calendário que era utilizado no Antigo Testamento, o calendário judaico, era luno solar de 29 e 30 dias, e que de tempos em tempos, me parece de 3 em 3 anos, havia o acréscimo de um outro mês para corrigir a defasagem desses meses de 20 e 30 dias. E o que isso significa? Significa que guardar o sábado do nosso calendário não é guardar o 7º dia ordenado a Israel, né? Então, de tempos em tempos, aí de anos, vai coincidir um sábado sendo o mesmo, mas não vai ser, né? Via de regra não será, a menos que essas igrejas chamadas sabatistas adotem o calendário do Antigo Testamento. Aí sim, aí você pode dizer que está guardando o 7º dia ordenado por Deus lá no Antigo Testamento. Mas pelo que o senhor está falando, nem as sinagogas fazem isso. Exatamente, né? A não ser que guardem aquele calendário do Antigo Testamento. Não, que eu saiba, as sinagogas guardam qual é que é? É o calendário lunar, sim. Então. Eles agora tem essa correção, essa defasagem, e aí tem o 13º mês de Adar, que a cada 2 anos, então no terceiro tem o... Isso. E as sinagogas fazem isso? Fazem. Então. Mas o sábado que eles guardam é o nosso sábado. É na sexta-feira, sei lá que horas? 6 horas da tarde? No pôr do sol, com a nascer da primeira estrela, e termina no pôr do sol do outro dia, quando aparecer 3 estrelas. Pode. 3? É. Não pode ser um? Uma para começar, 3 para terminar. Por quê? É o zelo de não transgredir o sábado. Essa eu não sabia. Vai lá. Bom, então o primeiro ponto é esse, a questão do calendário propriamente dito. E segundo, o que nós vemos no Antigo Testamento, que é a evidência que a igreja passou a guardar o 1º dia, né? Se nós olharmos lá em Atos 26, Atos 19, 6, me parece, fala-se da igreja se reunindo, no dia do Senhor, se reuniram para fazer o culto lá, a celebração. E também em João 19, nós temos também uma referência, Jesus aparecendo aos discípulos no dia de sábado. Apocalipse foi escrito no 1º dia da semana, a revelação se deu. Então, olhando para as evidências do Novo Testamento, você percebe que havia uma especialidade no 1º dia da semana, exatamente por ser o dia do Senhor. E aí 2 coisas devem ser lembradas também. Em Deuteronômio, aliás, em Êxodo, a primeira edição dos 10 mandamentos, a guarda do dia do Senhor está baseada nos 6 dias de criação e o 7º, o dia do descanso. Mas em Deuteronômio, esse mandamento está estribado na libertação do povo do Egito. Moisés muda a base para ordenar a guarda desse dia. Então nós vemos 2 ideias relacionadas ao sábado: a criação e a salvação, a redenção. E talvez também uma ideia quanto à questão de enfatizar isto, a salvação que viria.
o primeiro dia da semana, o dia que o Salvador ressuscitou. Então, quando nós falamos da guarda do dia do Senhor, do dia do descanso, que para nós é o dia do Senhor, esses dois princípios são sempre destacados, a criação e a salvação, entendendo a salvação até como uma espécie de restauração de todas as coisas, né? Mas eu paro por aqui porque o assunto é meio extenso, eu vou parar aqui. Não, aí caberia um tema, né? Caberia... mas eu gostaria de acrescentar, Pode falar, corroborando com aquilo que o pastor Jair falou, é verdade, a gente identifica tudo isso que ele mencionou e mais. Quando você olha para a igreja neotestamentária, que tinha na sua maioria judeus e minoria gentios, como que era a vida até o ano 70 com a destruição do templo do judeu messiânico, ou seja, o judeu crente em Jesus como Messias. A relação de culto para Israel são todos os dias. Então, todos os dias se tem sacrifício no templo. Isso quer dizer culto. Então, o nosso culto hoje é bem diferente do culto bíblico, porque culto, no conceito bíblico, é quando você vai até um lugar específico e oferece algo a Deus. Daí os sacrifícios. Então, um judeu crente, né, em Jesus como Messias de Israel, ele sacrificava durante a semana, ele descansava no Shabat. Olha que interessante, o sábado não é um culto em si, é para descanso. Então ele descansava no Shabat e se reunia no primeiro dia da semana para cultuar a ressurreição do Messias. E ainda assim se reunia no templo para cultuar com outros irmãos e em casa partia um pão, como está lá em Atos capítulo 2. Então, tendo isso em mente, nós vamos agora avançar para o conceito de que, com o passar do tempo, a igreja se torna uma maioria de gentios. E aí, então, os gentios têm muito mais, né, numa igreja como democrática, né, pensando naquela época, você então vê o apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Gálatas, em que os judeus estão, né, oprimindo os gentios, que são minoria na igreja, impondo coisas que não é para os gentios, que são leis e mandamentos que identificam Israel como povo de Deus. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve Gálatas para corrigir essas distorções. Porque se nós pensarmos, desses 613 mandamentos, a metade está ligado com Israel na terra. Ou seja, a outra metade pode ser cumprida pelos judeus em qualquer lugar do mundo, mas a metade desses 613 só em Israel e na terra. Não é? Agora, então, existem mandamentos que Deus deu para Israel que identificam eles como povo e que separa das demais nações. Por exemplo, o sábado é um deles, a circuncisão é outro, a kasherut é outro, que é a dieta alimentar judaica. Se você tirar esses 3 mandamentos, você tem Israel como igual a qualquer outra nação. Agora, imagina se todos os evangélicos resolvem querer ser judeu. Aí vão ter que ter o direito de ir para Israel fazer aliar. Aí Israel vai deixar de ter o caráter judaico. E aí esse povo que Deus quis, com essas leis, separá-los das demais nações, vai ser igual a todas elas. Aí você tem a epístola de Paulo aos Romanos, que combate justamente uma igreja que tem maioria de gentios e que estão agora oprimindo os judeus. E o apóstolo Paulo diz, olha, calma aí, vocês têm que tomar muito cuidado, porque eles, né, são a oliveira, né, natural, vocês são os zambujeiros enxertados aí, então toma cuidado, porque a raiz é santa, embora, né, todos estão debaixo do pecado, o Senhor tem uma aliança com esse povo até os últimos dias, e por isso que Israel ressurge e não pode ser, porque o nome de Deus está nessa nação e Deus zela para preservá-la. Então, só para concluir aquilo que o pastor falou, para tentar acrescentar, um judeu crente ia cultuar no templo, descansava no sábado e cultuava no domingo a ressurreição de Cristo, e daí nós temos todo o desenvolvimento para chegar no domingo como dia, né, dos cristãos de origem ocidental, não oriental. Gideane, ela mora, ou ele, não sei, né, em Urucuri, não sei onde fica. Jesus é nosso descanso e as coisas antigas eram simbologia do futuro. O Carlos Borges do Nascimento é de Bom Conselho, em Pernambuco. O período de Números 15 era o da primeira aliança. A atitude do homem que pegava lenha no sábado representava desobediência, rebeldia, o que representava uma falha grave. No entanto, no período de Jesus e o período da graça, vejamos, Gálatas 3,19 nos diz que somos da lei
até vir o descendente. Em Romanos 7, Paulo nos diz que estamos libertos da lei em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios 3, somos habilitados a sermos ministros de uma nova aliança, e não da letra, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gálatas 3 nos diz que a lei corresponde a um aio que nos conduz a Cristo pela fé. E por fim, Paulo nos diz que em Colossenses 2, que o sábado é sombra do que haveria de vir. Por isso não há condenação em quem está em Cristo Jesus. Então aí cabe uma pergunta. Reverendo Jair, se não tivesse sido Jesus e os apóstolos lá naquele campo no sábado, se fossem outros judeus, eles estariam transgredindo a lei? Quem estaria transgredindo a lei? Quem estivesse lá acolhendo os... Ainda no judaísmo, na época de Jesus, era a transgressão da lei. Na época de Jesus. Era a transgressão da lei, considerando que o povo de Israel no Novo Testamento, que se resumia à tribo de Judá e Benjamim, que era a Judéia do Novo Testamento, tinha um rei que na verdade nem reinava de fato, né? Então é difícil reconhecer exatamente uma teocracia até ali. Mas, como eles tinham a liberdade de guardar a lei e de aplicar as suas leis, só não podiam aplicar a pena de morte, né? Então, isso era privilégio dos romanos, e embora eles tenham feito isso à revelia dos romanos, como Estevão, por exemplo, tentaram fazer com Jesus, não conseguiram. Então, eles tinham como uma nação vassala a liberdade de viver segundo as leis e os costumes deles. Então, como nós entendemos que a morte e ressurreição de Cristo, o derramamento do Espírito, de fato inaugura essa época do Novo Testamento, então, creio eu que, olhando nesse prisma, que a lei, segundo o judaísmo, segundo o que eles viviam, deveria ser aplicada, né? Nós temos a exceção feita por Cristo, aquela mulher flagrada em adultério, né? Mas porque Ele mesmo é Deus, né? Ninguém te condena, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, né? Ela não... Exceção mais ou menos, né? Porque o que ele falou, vocês querem aplicar a lei, apliquem, mas a vocês também. Na verdade, aí, precisava... E aí ninguém quis. Ninguém adultera sozinho, né? Então levaram a mulher, Jesus expôs a eles também os pecados, aqueles que não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra, expondo toda a hipocrisia deles. Então... na minha forma de compreender isso, parece-me que sim, que a lei deveria ser aplicada até aquele momento, enquanto em Cristo, definitivamente, na cruz, não foi revogada. Missionário Jorge de Oliveira, ele mora em Tupã, no interior de São Paulo. A lei de guardar o sábado era obrigatória apenas para as pessoas que estavam sujeitas a todas as outras leis que Moisés transmitiu a elas. Deuteronômio 5, Ezequiel 20... Deus nunca esperou que outras pessoas guardassem o sábado. Na realidade, depois do sacrifício de Jesus, até mesmo os judeus foram libertos dos 10 mandamentos e de toda a lei de Moisés. Hoje os cristãos seguem não a lei de Moisés, mas uma lei superior, a lei do amor. Bom, eles citam uma porção de textos aqui. Agora, não sei, né? Pastor Alexandre, a lei dada a Moisés... A Israel era um povo que deveria representar o povo de Deus na terra, ou seja, era um povo sacerdotal. Eles se transformaram num povo exclusivo, único, e domesticaram a fé, né? Quem quiser Deus tem que virar judeu. Agora, Deus não se revelava ao mundo por meio de Israel e a Israel por meio da lei? Onde eu quero chegar? Quando Deus diz assim, lembra do dia de sábado para o santificar e tal, Deus está dizendo, olha, do mesmo jeito como eu, após criar todas as coisas, desfrutei delas, gozando delas, né? Contemplando aquilo que eu fiz, vocês também vão fazer toda a sua obra, porque essa palavra aparece, né? Em 6 dias farás toda a sua obra, e ao 7º dia você vai desfrutar. Quer dizer, Deus está dizendo, Israel, ensina o mundo que a gente não vive para comer, nem né? Para desfrutar daquilo que eu fiz. Exatamente. Claro que a questão dada dos discípulos com as espigas
ela também nos remete para uma questão chamada de sobreposição da lei. O que quer dizer isso? Quer dizer que, segundo a lei de Deus, é permitido transgredir uma lei para salvar uma vida, que é o paralelo que eu mencionei no início, quando Davi chega morrendo de fome, só tem o pão da proposição, e ele come e Deus não se preocupa com isso. Então, sobre esse assunto, é permitido, no dia do Yom Kippur, que é o dia mais sagrado do calendário judaico, comer carne de porco, se isso vai salvar uma vida. Então é isso que Jesus está ensinando quando os discípulos, com fome, porque se nós olharmos o contexto lá de Mateus, eles estão desenvolvendo um ministério. Chegou o sábado. E agora? Comer o quê? Vamos para comer aonde? Para quê? Como? Como que se faz? Olha, claro, a nossa vida está acima da lei. E todo o discurso de Jesus nos evangelhos, que é muito oportuna a leitura, quando Jesus fala sobre o sábado, é sempre nisso. Olha, vocês, pelas vossas tradições, estão invalidando a lei de Deus. Porque a lei, o sábado, como é dito, né? O homem não foi dado para o sábado, mas o sábado para o homem. Isso que eles não estavam entendendo. E Jesus condena e confronta isso. Agora, Mateus 5,17 diz isso, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir e interpretar corretamente, tirando todo esse excesso, esse exagero, porque uma heresia não é uma mentira, uma heresia é a distorção da verdade. Então o que Jesus está vindo fazer é corrigindo a distorção dessa verdade. É assim, o assunto é esse, é verdadeiro, só que se vocês fazem dessa maneira, vocês estão distorcendo essa verdade e, portanto, criando uma heresia. Agora, quando Deus chama Israel e dá o sábado, com certeza isso revolucionou o mundo. Porque as pessoas passaram a olhar para Israel e passaram a se considerar um dia de descanso. Por exemplo, olhando para a história mais recente, quando a Rússia se tornou, né, um país comunista e, portanto, ateísta, eles questionaram, quem disse que uma semana tem que ter 7 dias? Deus. Então nós somos contra Deus, vamos ter uma semana de 10 dias. 9 dias trabalha, no 10º descansa. A produção nas fábricas no redor da nação toda caiu. Aí então, é assim, então vamos ter uma semana de 5 dias, olha que maravilha. Trabalha 4 dias e folga no 5º dia. O que aconteceu com a produção? Mesma coisa lá embaixo. O que aconteceu? Voltaram para a semana de 7 dias. Porque é um ciclo, é um fechamento. Em cima do calendário lunar, a lua, a terra, a água, tem toda essa influência. O organismo humano também fecha esse ciclo. Tanto é que a gestação é calculada em semanas, né? Pois é, olha que interessante. E se você pensar bem, o que seria o ideal? É que nós, hoje, ocidentais cristãos, descansássemos no sábado para ter esse aproveitamento divino, essa orientação divina, né, e vivêssemos com mais qualidade de vida e continuássemos cultuando ao Senhor nos demais dias da semana, em especial destacando o domingo, que é a primícia, né, o Rabi Kurim, que fala sobre a ressurreição. Isso seria o ideal, mas no mundo em que o Senhor deixou para a igreja, né, muito mais flexibilização do que para Israel, e disse assim para Pedro, olha, aquilo que vocês concordarem aí embaixo, eu vou concordar no céu. Isso é ser a igreja, a revelação e manifestação da multiforme graça de Deus. Portanto, quando a igreja local se reúne e decide coisas quais têm liberdade cristã, mesmo que não seja contraproducente, está certo. Os meus alunos no seminário perguntam isso, mas pastor, e quando a minha igreja decide isso, decide aquilo? E eu falo, olha, quando se reúne todo mundo e decide, e isso não tem um não categórico bíblico, então está certo, e quem transgredir está em pecado. Foi resolvido. A gente vai para o intervalo, só que antes, deixa eu dar um recadinho importante para você. Existe um aplicativo no celular, chama Periscope, não sei se você já conhece, e o missionário R.R. Soares está no Periscope. Então, se você baixar, e isso é gratuito, tá? Você baixa gratuitamente o aplicativo no seu celular, não paga nada, aí você pode seguir o missionário. Basta digitar Periscope, @R.R. Soares, _, não esquece do underline. Então, R.R. Soares, _, tá? O que vai acontecer? Todas as vezes em que ele intervir, né, e ele o faz várias vezes ao dia, você vai acompanhar o missionário em tempo real. Na hora em que ele falando, você recebe no seu celular e assiste, né, em tempo real, ao vivo.
tá? É só baixar o Periscope e se inscrever no Periscope, @RRSoares_. A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, e aqui você sabe, né? Tem presentes para você, mas precisa votar na enquete, que está lá no vejamsó.com.br. Se você já votou ou vai votar agora, daqui a pouquinho, no fim desse bloco, faço sorteio do relógio da grade. Se você não ganhar, continua concorrendo ao kit Jô Rezende. Dá uma olhada, ela mesma vai te mostrar. Oi, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim, isso é uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Muito bom, valeu, Jô, brigadão. Estamos aqui discutindo aparente conflito entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento de Moisés, né, a respeito do sábado. O Emílio Lourenço de Carvalho, ele é da capital do Rio. Ele diz assim, reflexão, o debate sobre o sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Na verdade, essa citação leva ao ensinamento a respeito do que é lícito ou ilícito nesse dia. Marcos registrou 2 incidentes, ambos ocorridos num dia de sábado. O primeiro aconteceu quando estava por alguns campos de cereais, Jesus permitiu que os discípulos arrancassem algumas espigas. A lei proibia a colheita, está em Êxodo 32, 21. Então disse aos escribas que Davi comeu dentro do tabernáculo, pois estava com fome. Aí Jesus citou o texto acima. O segundo, Jesus curou de atrofia um homem. Então o que é permitido fazer, o bem ou o mal, salvar ou matar? Jesus é superior e supremo. Aparecido de Oliveira, mora em Casa Branca, no interior de São Paulo. Jesus declarou que a lei e os profetas profetizaram até João, passando ele a dar novos mandamentos credenciados pelo Pai. O Pai que disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. Está lá em Mateus 17. Jesus declarou ainda que o Filho do Homem até do sábado é Senhor, Mateus 12. E por isso isentou os seus discípulos de guardá-lo. Não há, pois, como harmonizar os 2 preceitos. Os mandamentos de Jesus suplantam e revogam os mandamentos do Antigo Testamento. Revogam? Não, cumpre, né? Então, mas essa é uma questão que vira e mexe aparece, né, reverendo? Nós estamos no Antigo Testamento, não temos que guardar mandamento nenhum. Então, o não matarás caiu? Não. A lei chamada lei moral, para aqueles que dividem a lei de Moisés nos 3 aspectos, moral, civil e cerimonial, a lei moral é o que nós acreditamos ser aquilo que fica como princípios para todas as épocas. E o não matarás é básico, né? É um princípio para não tirar a vida, inclusive dos animais, porque o homem também não pode sair por aí matando o animal como se fosse prazer, né? Dizem que o homem é o único ser que mata por prazer, né? Porque os animais ou matam por competição, por proteção, alimento, mas o homem tem prazer em matar. E Deus então proibiu, só admitindo em casos, por exemplo, quando nós vemos lá na recomposição da humanidade em Noé, nós vemos a repetição do que Deus tinha dito a Adão, de toda árvore comerá livremente, etc e tal, crescei e multiplicai-vos, mas ele agora faz uma adaptação para a nova realidade.
Em Noé nós temos um recomeço. Então, é uma humanidade caída e faz parte da lógica dessa humanidade caída o seguinte: aquele que tirar a vida do homem, o animal ou o homem, morre. Quem derramar o sangue do homem, pela mão do homem se derramará o seu. E esse é um princípio para a vida do mundo caído. Eu, particularmente, e muitos estudiosos são totalmente favoráveis à pena de morte por causa disso. Países que tinham uma tradição evangélica muito forte, como Estados Unidos, Inglaterra, ainda preservam morte nos Estados Unidos, há poucos estados ainda, mas porque tem abandonado exatamente essa ótica divina de que aquele que tira a vida de alguém perde o direito à vida. E o Estado, então, funcionaria como um agente de Deus para devolver a Deus a vida daquele transgressor. Então, na verdade, todos os 10 mandamentos, eles estão vigindo, e devem ser observados. Eu só queria falar 2 coisas. Primeiro, sobre a manifestação de Deus através de Israel no Antigo Testamento, como sendo uma coisa extremamente importante. E daí a fidelidade do crente, não apenas para a antiga era, lá para o Antigo Testamento, mas também para o presente, como sendo algo muito importante. O projeto de Deus no Antigo Testamento para missões é aquilo que se chama missões ao contrário. Nunca foi enviado nenhum missionário a outra nação. Mas e Jonas? Bom, Jonas foi ensinado para compor um livro para ensinar o povo. E eu, particularmente, não acredito na conversão dos ninivitas. Aquilo foi uma mudança de atitude. É Deus falando para o povo que até o ímpio que não crê nele, diante das ameaças, volta atrás. Mas o seu próprio povo não. Mas, tudo bem, isso é um debate sobre Jonas. A questão é, nem Jonas pode ser visto exatamente como missionário, até porque ele não foi pregar Yahvé, ele foi pregar o juízo. Então, o que aconteceria? Qual era o projeto de Deus? A vida pactual do israelita, vivendo dedicado a Deus. Bom, sabemos que mesmo a era da lei era a era da graça, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então, o que Deus queria ver era o empenho do povo. O empenho do povo no cumprimento da lei, e assim Deus amaria a sua misericórdia, o seu recede, que é o favor pactual de Deus sobre aquele povo pecador em aliança com Deus, mas que recebe a graça de Deus ao mostrar esse empenho, essa dedicação que Deus esperava do seu povo. Qual seria o resultado disso? Uma nação extremamente próspera, uma nação inexpugnável, uma nação que se destacaria de uma forma, seria, como diz Jesus no Novo Testamento, uma cidade edificada sobre um monte, à noite. Não dá para esconder aquilo. E por isso que no Antigo Testamento nós vemos tantos textos que falam que os povos virão a Jerusalém. Então é missões ao contrário. E um exemplo disso nós vemos na rainha de Sabá, que em um dos períodos mais gloriosos de Israel, que era exatamente o de Salomão, vai até Jerusalém e diz ela porque ouviu falar da glória daquele reino. E então era a oportunidade de conhecer o Deus que causava tudo aquilo. O motivo daquela glória, o motivo daquela bênção daquele povo era o Deus deles. Então, ainda hoje permanece esse princípio. Embora nós somos vocacionados por Deus para pregar o Evangelho em toda a terra, a nossa fidelidade também atrai as pessoas. Ao perceber a bênção de Deus na nossa vida, muitos se interessarão por isso. Tanto não apenas a bênção material, mas a bênção diante, por exemplo, de uma enfermidade, a paz, a tranquilidade de enfrentar até a morte. Tudo isso são pregações e atraem as pessoas até o crente para que sejam então evangelizados, para que Cristo seja pregado. E uma outra coisa é falar da importância da guarda do dia do Senhor para nós hoje, porque isto é muito importante. Assim como disse no início, que Deus mostra como base para o juízo, para o desterro do povo no Antigo Testamento, o exílio, o fato de não ter guardado os sábados. Nós vemos também um completo desinteresse da igreja atual pela guarda do dia do Senhor.
O dia é do Senhor, não é meu. Né? Mas hoje o crente olha para o domingo como o dia onde eu vou viajar, eu vou passear, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou não sei aonde, e se der tempo eu vou na igreja. Eu vou no estádio xingar. Exato, eu vou no estádio, exatamente. Né? Quando vemos lá em Gênesis que quando Deus terminou a criação no 6º dia, ele não apenas santificou o 7º dia, mas ele abençoou este dia. E isso quer dizer que a guarda do dia do Senhor, que é o nosso dia do descanso, está aí uma grande bênção para quem guardam. E da mesma forma que os antigos mostraram total desinteresse por Deus não guardando aquele dia, a igreja tem feito a mesma coisa. Hoje nós vemos o quê? As escolas dominicais agora são à tarde para que o crente vá uma vez só na igreja. Crentes falam para você que não vão na escola dominical porque é o único dia que eles têm para dormir. Às vezes os presbíteros da igreja vão fazer coisas pessoais nesse dia. Então, o que nós temos em relação à guarda do dia do Senhor hoje é uma completa quebra desse mandamento e que não é apenas, se podemos dizer apenas, uma transgressão contra Deus, mas a perda da bênção deste dia. São crentes rasos que não dão a devida importância a Deus. Uma coisa que eu faço na igreja que eu pastoreio é sempre aos domingos dizer: esse é o dia especial para nós. Esse é o dia mais importante, o dia que nós ansiamos durante a semana para estarmos juntos aqui. Porque nós estamos juntos aqui exatamente porque é o dia de nos reunirmos e cultuarmos a Deus como família. Porque se eu quisesse cultuar a Deus sozinho, como se diz às vezes, né? Não vim aqui por causa nem do pastor, nem dos presbíteros, vim por causa de Deus. Né? Não, ele veio por causa de Deus, sem dúvida, mas veio por causa do pastor, dos presbíteros, de cada irmão que está lá. Caso contrário, ele podia ter ficado em casa. Ali é o lugar da adoração coletiva. E por isso é o dia que nós ansiamos de, como família de Deus, nos reunirmos no dia do Senhor. Ora, qualquer jovem, ele tem o dia que ele vai ver a namorada como aquele dia especial. Ele conta os dias para fazer isso. Os minutos. Os minutos. Né? Sonha com ela durante a semana. Mas o crente que não tem o tempo para se dedicar a Deus como deveria querer, né? Durante a semana, por causa dos trabalhos que tem, o domingo, que é o dia do Senhor, o dia que deveria ser dedicado exclusivamente a Deus, culto e obras de misericórdia, só isso, ele utiliza esse tempo para si mesmo, ele rouba esse tempo que deveria ser dedicado a Deus para o seu crescimento, o crescimento do crente, para o seu amadurecimento, para o aprofundamento de sua vida com Deus junto com os irmãos. Então, eu faço até esse apelo àqueles que estão ouvindo para que guardem o dia do Senhor. Percebam a bênção que há nesse dia, inteirem-se desses ensinamentos da Bíblia e aproveitem este dia que foi criado por Deus para o nosso crescimento, para a comunhão com Deus, para a comunhão juntos com Deus. Então, isso é muito importante. Tem um antigo pastor presbiteriano, já falecido, né? Ele costumava dizer o seguinte: conheço o crente por duas coisas: fidelidade no dízimo e a guarda do domingo. Infalível. Se o crente é dizimista e guarda o domingo, é um bom crente. Não existe crente ruim que seja bom dizimista e guarda o domingo. Não existe. Não existe mesmo. Né? Agora, pastor Alexandre, explica para nós uma coisa que sobre isso que o reverendo Jair acabou de falar. O espírito verdadeiramente bíblico do Shabá era o povo de Israel se alegrar com as coisas de Deus e em Deus, não é? Não era peso para eles, era? Não, de forma alguma, mas antes falou e disse, né, o reverendo, e a nossa luta, reverendo, é contra o secularismo. Exatamente. Porque eu não sou assim tão idoso, aliás, sou jovem, e eu sou de uma época de criança em que o sábado era até meio-dia o comércio. Depois você tinha tudo para fazer, que você precisava, e aí você tinha o domingo realmente para isso. Então a nossa luta é contra o secularismo. E o Shabat é justamente aquilo que diferenciou a nação de Israel.
Tem uma frase de um rabino judeu que diz o seguinte: não foi o judeu que guardou o sábado, foi o sábado que guardou o judeu. Está entendendo? Então, acho que é nessa linha mesmo que você fez a pergunta, que imagina você poder romper, né, um momento na semana para poder contemplar, estar com a sua família, sem preocupação, sem responsabilidade, no sentido de que você já fez o que você tinha que fazer e agora você então usufrui disso. Né? É chamado de... vocês são reis, você não tem mais patrão. Em casa você é o rei e a esposa é a rainha, e você tem a sua realeza ali restaurada, né? Reconquistada. Então é algo realmente muito importante. É claro que na tradição judaica, os exageros vêm atrapalhando a interpretação correta para ser praticada. Porque o que era para ser celebrado no Shabat? O que está lá em Mateus 12, que é o texto objeto da nossa exposição, do nosso debate aqui. Verso 7 diz: mas se vós soubesses o que significa o Shabat, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, olha que coisa maravilhosa que é a questão do sábado, né? E ele continua depois que cura o homem da mão mirrada, falando: quem dentre vós, sendo uma ovelha que cai no buraco, você não vai, mesmo que é o sábado, porque a vida dela é preciosa aos olhos, como a vida de um homem é preciosa aos olhos do Senhor. E por isso é lícito fazer o bem no sábado, não é? Então, essa questão traz para a gente, aí eu pego a fala do reverendo, quando ele cita Noé, é fundamental, porque o judeu também tem essa preocupação missionária, como ele mesmo expôs muito bem, que é a missão centrífuga, né, de fora para dentro, que é chamado na missiologia. E os gentios, como é que ficam? A lei de Noé se aplica aos gentios, que é o estabelecimento do governo humano, que Deus criou, uma instituição que Deus criou. E o pastor também discorreu sobre isso. Então, a lei para os gentios começa em Noé. E quando a gente olha para a igreja em Atos, no seu primeiro concílio, o que nós vamos falar sobre os gentios que estão se convertendo ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, crendo que Jesus é o Mashiach, que se abstenham da idolatria, da prostituição, da carne sufocada, e assim. Agora, essas outras demais leis que o pastor mencionou também, elas são todas repetidas nas cartas, porque existem leis universais. Nós chamamos de princípios divinos, que está baseado no caráter imutável de Deus e, portanto, não muda. Então, acho que o que pega entre a igreja e os judeus não são aquelas leis que são para todos, são aquelas leis que caracterizam os judeus como povo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, a igreja evangélica no Brasil, de querer copiar e brincar de ser judeu e deixar de seguir os mandamentos que Deus deu para todos. Então, agora, isso quer dizer que se uma igreja decide, então vamos descansar no sábado, se consegue fazer isso, a bênção está sobre eles também, não é? Então eu acho que isso é importante, uma vez que você tem esse confronto da nossa herança judaica, que nós não sabemos como lidar com isso e acabamos abusando, né, dos símbolos e tudo mais e desvirtuando o significado. Por outro lado, nós temos que gastar muito mais tempo naquilo que é comum tanto ao povo judeu quanto a nós, que Deus deixou bem claro e revelou isso na sua palavra, para que possamos aplicar e viver todas essas bênçãos que estão escritas na palavra de Deus. Vamos ver o que a nossa repórter ouviu quando fez a pergunta tema de hoje. Como a gente pode harmonizar o ensino de Jesus sobre o sábado e o episódio sangrento de Números? Eu acho assim. Jesus, ele fala sobre guardar o sábado nos 10 mandamentos, né? Só que Jesus, ele é o Senhor do sábado, né? A gente não pode colocar o sábado acima do nosso Deus. Eu acho que todos os dias a gente tem que tirar um tempo para estar buscando mesmo. Se são 24 horas, a gente precisaria estar todo dia 2 horas buscando o Senhor, né? Estar entregando a nossa vida ali em oração. E eu acho que quando ele falou isso, ele não quis dizer no sentido do sábado, ele quis dizer da gente tirar um dia para a gente se entregar por completo, de estar indo na igreja, de estar com nossos irmãos. Eu acho assim que quando Jesus morreu na cruz, essas leis foram todas
assim, não foi banida, mas eu acho que quando Jesus morreu, essas leis do passado ficaram no passado. Na minha opinião, eu acho que com relação a esse episódio, não tem nada a ver o sábado com isso aí, né? O sábado já existia antes e vai sempre existir porque é um sinal de Deus, né? O sábado é o 4º mandamento, na minha opinião, né? Bom, primeiro a gente tem que ter um entendimento que o capítulo de Números na Bíblia é um Antigo Testamento, né? Então a gente tem que ter consciência disso, que quando Moisés veio para a Terra, né, foi chamado por Deus, existia realmente os 10 mandamentos e outros mandamentos que tinham que ser praticados. Hoje nós não acreditamos, não que a gente não acredita, nós não praticamos 10 mandamentos, porque com a vinda de Jesus houve uma mudança. Por quê? Porque nós fomos nos libertos dos pecados, das opressões, das humilhações. Então essa parte de sábado foi, entre aspas, apagada, entre aspas, pela vinda de Jesus. Então, esse apredejamento aconteceu no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Então, hoje, a gente não encara mais como, tem que separar um dia para Jesus. Hoje, nós entendemos que Jesus, quando ressuscitou, o Espírito Santo veio morar em nós. Então, nós somos moradas de Cristo. Ou seja, nós temos que dedicar nossa vida para Deus diariamente. Não só o sábado, não só o domingo, não só ir na igreja acabou. Nós temos que entender que nós somos a igreja de Cristo. Então, a partir do momento que Jesus ressuscitou, nós temos que louvar e agradar a Deus todos os dias. Independente se você trabalha no sábado, no domingo, independente do seu trabalho, ou da sua profissão, ou do que você faz. Nós somos e temos que louvar todos os dias, porque hoje, depois que Jesus ressuscitou, Ele mora em nós. Como os dias de sábado, na época onde Jesus fala que tinha que reservar os dias de sábado. Então, para trazer para o dia de hoje, hoje nós não rezamos mais o dia de sábado. O dia de sábado é como se fosse os cultos no decorrer da semana. E eu acho assim, que a pessoa para estar decorrendo, falar, não vou fazer culto dia de sábado porque é descanso. Não, porque isso aí aconteceu lá. Então, hoje, a gente temos que viver o quê? Verdadeiramente a palavra, porque hoje em dia as pessoas estão querendo trazer o quê? Heresia para dentro das igrejas. Então o sábado, para mim, seria um sábado normal, como na semana. Bom, eu vou pedir para a Ana me ajudar. Ela esteve recentemente nos Estados Unidos e parece ter uma rede de restaurantes lá de um cristão que não abre ao domingo, é isso? Eles servem filés de frango, chicken fillet, chama. E ele teve a ousadia de, na terra do Capão, né, no dia em que os americanos mais não comem em casa, ele fecha o restaurante dele no domingo, porque ele é cristão. Né, e pôs cartazes. Deus e tal, o abençoe ricamente. E ele tem sido violentamente abençoado. Muito abençoado. E o restaurante não é barato e está sempre lotado. Né? E toca louvores durante serve as refeições, né? Tremendo. O cara é corajoso, hein? Corajoso. Enfim. Jorge Campos Silva, de Alagoinhas, da Bahia. O povo de Deus ainda necessitava aprender a obedecer seus estatutos e temer o seu Deus. Após todos os sinais, eles ainda estavam descrentes. Precisava de uma mão forte para conduzi-los. Moisés foi escolhido. A lei estabelecida, sua rigidez foi ao extremo. Naquele período se fazia necessário para que houvesse o temor. Comparamos aquela lei com a instituição de uma nação. O ensino de Jesus se estabelecia no amor, na misericórdia e na fé. O servir sempre foi um instrumento do ensino de Cristo. Nesse paralelo, percebemos que ainda que Deus seja eternamente o mesmo, por causa do nosso mediador e advogado, Ele tem sido mais compassivo, amoroso, amigo, fiel e misericordioso. Hoje, todos têm acesso a Ele. Esse é o diferencial. Embora Hebreus é um livro do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento, e no capítulo 10, versículo 31, o autor termina uma série de considerandos de que aquele que despreza a graça, que despreza a misericórdia de Deus, ele termina dizendo assim, horrível coisa... É cair nas mãos do Deus vivo. O senhor pode terminar para mim? É cair nas mãos do Deus vivo. Está no Novo Testamento. Então esse Deus de misericórdia aí não está engolindo tudo, não. Ananias e Safira, né, já foi citado. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não há mudança alguma, nada. Pois é.
O que mudou é que acabou o nosso tempo aqui. Eu tenho que terminar então, o programa. só ler um texto bíblico, que é o meu texto de conclusão. Sim, senhor. A questão de Jesus nunca é com Moisés, é sempre com os fariseus, que distorcem Moisés. Jesus é o que interpreta corretamente Moisés. Então, no Novo Testamento, em Atos capítulo 17, verso 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha o pecado da ignorância, nós mencionamos no contexto de Números, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas a epígrafe não termina, ela vai concluir agora, no verso 31, o parágrafo, né? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Que bênção, né? Amém. Pastor Alexandre Dutra, muito obrigado por sua presença conosco, o grande Jair de Almeida Júnior também. Esses dois homens de Deus estão à sua disposição pelo site vejamsó.com.br, na aba Convidados, tá bom? Vamos ver quem vai levar o relógio da grade, quem é? Ivan, ele mora em Poços de Caldas, lá nas Minas Gerais. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só. Até lá.